o Web Rádio Fraterno. Está iniciando o programa Cuscuz com Espiritismo, um programa jovem feito para jovens, palestras, estudos e muitas informações. Você não vai ficar de fora, vai? Apoio Cultural, Centro Espírita Lar dos Humildes e o Web Rádio Fraterno. Salve, salve, nação cuscuzeira! Menino, pense nesse 19 de junho de 2025. Estou tal qual nosso querido João Batista, o nosso muso, em tempo de acordar, porque já tirei a minha bota, a naftalina dela, já separei a minha blusa mais caipira que fosse, porque é tempo de São João, é isso mesmo. Cheguei para a vendedora da loja, eu falei, quero ficar igual meus antepassados que pulavam a fogueira, não os que ficavam na fogueira, os que pulavam. E encontrei minha roupa camponesa, bem caipira, então vamos nesse ritmo, no cuscuz, daquele jeito, com a prece inicial, antes que eu me acalme e pare de querer pensar em comer milho essa hora. Alô, alô, Isabel, vamos para a prece. Bora lá, Paloma, você se acalmar um pouquinho. Boa noite a todos e a todas. Nesse momento que nós estamos reunidos, em nome de Jesus, nesta rádio que há tantos lares tem possibilidade de chegar, possamos lembrar do mestre amigo, nesse dia que é feriado para muitos, para outros, ainda é dia de trabalho. Lembrando de Jesus, que nos fala que o Pai trabalha ininterruptamente, e que nós possamos aproveitar esse momento para refletir as palavras que o nosso convidado irá nos trazer, refletir os exemplos, as possibilidades que a encarnação nos oferece e sermos gratos por esse momento e gratos por todos os dias podermos ter o mestre amigo junto conosco, a nos convidar para iniciarmos o nosso caminhar com ele. Que na noite de hoje os benfeitores envolvam o nosso amigo e através dele possamos refletir mais essa quinta-feira, e que a paz em nossos corações se mantenha nesse meio tão turbulento em que nós estamos, e que possamos sentir essa luz que se derrama do alto, acalmar os nossos corações e seguir hoje e sempre com Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Cadê ele? Que já voltou com o seu bigode, assim como o Belmarx botou axé, misturado com forró no São João. Alô, alô, DJ JP, solta o som. Música, informação, divulgação, palestras e mensagens, tudo no seu lugar. Web Rádio Fraterno. La
nuvens que escondem as estrelas, mas luzem com o brilho do luar. Estás aqui entre nós, posso ouvir tua voz no ventre que antecipa o nascimento, semente de amor a germinar, no pão que repartido faz da vida a comunhão de um povo a semear. Estás aqui entre nós, posso ouvir tua voz. Às vezes a tristeza cega os olhos, às vezes a tristeza cega os olhos, mas sempre tua voz podemos escutar. Eita, que noite bonita neste 19 de junho, menino. Já passou a vontade de comer um milho quentinho assim, feito na brasa. Mas tá tudo bem. Vamos pegando aqui, ó. Vamos fazer o quê? Vamos se aproximar nesse cuscuz. Pega teu cuscuz e água fluidificada. Bora se reunir, que hoje o nosso tema tá daquele jeito de fazer as cabeças rolarem. Vamos iniciando a nossa noite chamando quem? A nossa querida Carol. Gente, muito boa noite, é uma alegria estar na nossa quinta-feira, o nosso cuscuz, não de quinta, mas nosso cuscuz de primeira, que é na quinta-feira. E nós temos um amigo especial, dois amigos especiais, dois Joões. O nosso amigo João Alves, ele é um dos coordenadores do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho NEP Brasil, e ele também faz parte da Federação Espírita Paraibana. Integra o João a área de estudo dessa mesma federativa. E o tema, um tema muito instigante da noite de hoje, um tema que nós todos dialogamos, temos a curiosidade, viu, João? Nós, como estudantes do ESD, do EP, do ESD, do EAD, das obras básicas, vários outros estudos que estão na nossa casa espírita, temos a vontade de entender um pouquinho mais desse tema da noite de hoje, que é a missão espiritual de João Batista. Então, João, meu amigo, que Jesus lhe envolva e que você esteja com o nosso amigo João Batista aí, inspirado. Obrigado, Carol. Boa noite a todos e a todas, né, que estão nos ouvindo. Alegria estar com vocês aqui, recebendo o convite de Carol. Já conheço pessoas queridas também do Centro Lar dos Humildes, o Neto, a Elise, enfim, pessoas que já tiveram contato comigo por causa do NEP, né? Então a gente sempre tem essa relação por muito carinho com pessoas do Brasil todo em torno desse projeto, que é compreender melhor o ensino de Jesus para poder viver melhor cada dia. Então, quando Carol me fez o convite, né, eu sugeri esse tema em virtude da
da semana muito próxima que a gente teria nessa data com o São João, que é a nossa grande festa do Nordeste, que a gente se confraterniza e todo nordestino, né, se torna um só, vira uma grande nação, a nossa região. E essa festa muitas vezes não tem nas suas comemorações a lembrança de quem é de fato o inspirador dela, assim como o Natal muitas vezes não tem Jesus no centro, né? A gente celebra o Natal muitas vezes, esquece Jesus, vê mais Papai Noel, o comércio. No São João a gente tem toda a festa, quadrilhas, fogueiras, as comidas que são deliciosíssimas, enfim. E quase ninguém fala de João Batista, né? Quase ninguém fala de João Batista. Há uma tradição que se diz, né, que a mãe dele, Elizabeth, teria acendido uma fogueira para anunciar que ele teria nascido, né? A gente não encontra isso nos evangelhos. O que a gente vai trazer aqui é a missão espiritual dele, a partir do próprio Novo Testamento, daquilo que a gente aprende também com os espíritos nas mensagens mediúnicas, de como ele foi o precursor de Jesus, né? Então a figura dele é muito importante porque a gente percebe a organização do mundo espiritual. A gente pode começar assim. A gente lembra do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, né? Há uma programação espiritual para a evolução da história do nosso planeta. Jesus vai enviando missionários, vai enviando pessoas-chaves, profetas, grandes iluminados, sábios, nas regiões assim mais diversas do planeta. E essas pessoas têm missões específicas. Têm missões específicas. E antes da vinda do próprio Cristo, foi deliberado no mundo espiritual que era preciso ter, então, a figura de um ser que fizesse uma espécie de transição da tradição judaica para a nova revelação que iria chegar. O complemento da lei, como Jesus fala, né? Eu vim cumprir a lei, eu vim planificar. E essa figura é o filho de Elizabeth, filho de um sacerdote, é importante falar isso, filho de um sacerdote, uma pessoa que era proeminente em Jerusalém, que tinha uma referência em Jerusalém, as pessoas conheciam. Há uma manifestação espiritual, né? Um ser espiritual aparece e fala com Zacarias, ele lá no seu trabalho de sacerdote, ele fica espantado, não acredita, e aí ele fica mudo, né? Uma espécie de uma peça assim, que a espiritualidade prega nele, como se fosse uma peça, você não está acreditando, você vai ficar mudo, então. Ele fica mudo e só volta a falar quando João nasce e é colocado o nome dele numa tábua, né? Escreve o nome dele numa tábua e aí o Zacarias começa a falar, né? Começa a falar. Então, a história dele é muito interessante, porque houve toda essa preparação, a escolha desses pais, e Elizabeth e Zacarias já eram pessoas de muita idade, né? É mais um caso na Bíblia de um casal de muita idade que tem um filho contrariando todas as perspectivas ali. Então, o João, é importante mencionar, é filho de um sacerdote. Por que isso é importante para compreender a missão espiritual dele? Porque sendo filho de um sacerdote, ele era legitimado junto àquele povo. Ele nasce na região da Judéia, né, próximo a Jerusalém. Então, havia um centro espiritual para o povo judeu, sobretudo os fariseus, em Jerusalém. E ele, nascendo filho de um sacerdote, ele é legitimado como sendo alguém, de fato, que vem do alto. E há uma profecia, né, o ser espiritual diz isso, o anjo, né, o mensageiro. E eles tinham essa noção de que ele seria alguém muito grande, que vinha trazer uma reforma, iria impactar aquele povo. Então, essa é, né, assim, a visão dos bastidores para a vinda desse ser. É o que está escrito nos evangelhos. E a gente aprende, também nos evangelhos, e Humberto Campos complementa um pouco isso no livro Boa Nova, que havia uma relação de intimidade entre Elizabeth, né, ou Isabel, a sua mãe, e Maria de Nazaré, esposa de José. Havia uma relação de intimidade entre elas duas. Então, uma fica grávida e pouco tempo depois a outra fica, né? Elizabeth fica primeiro, depois de alguns meses, Maria também fica. E elas se encontram, e nesse encontro é uma coisa espetacular, porque elas sentem no ventre uma coisa diferente, como se os dois espíritos estivessem ali se confraternizando, né? Dois espíritos de altíssima elevação estivessem se confraternizando no ventre de suas mães. E as duas relatam isso. O que Humberto Campos acrescenta em Boa Nova? Quando Elizabeth visita Maria, as duas conversando, elas confabulam, né? Que os seus filhos já crianças, já grandinhos assim, tinham comportamentos diferentes, eram mais introspectivos, eram um pouco mais isolados.
lidavam com as pessoas da rua, ajudavam quem estava em necessidade, e as duas ficam assim, o que vai ser deles, né? Apreensão de mãe. Então, no ventre houve esse encontro, eles nascem, são primos, tem uma convivência ali por um tempo na infância, e aí a missão de João e de Jesus, cada uma delas toma um rumo mais específico, e João volta para a região mesma dele, depois de ter esse contato com Jesus ainda criança, e a gente aprende, né, nas revelações mediúnicas que ele se isola no deserto. Possivelmente participou da comunidade dos essênios, que era um grupo judeu da época, porque ele tinha muitas práticas bem semelhantes aos essênios. Possivelmente a gente não tem prova disso, mas há uma grande chance de ele ter pertencido a essa comunidade, aprendido junto ali com eles, estava junto com eles. Há um livro muito bom, que é A Grande Espera, escrita por uma médium lá de Sacramento, o espírito Eurípides Bassanufo, né, o grande Eurípides em espírito, escreve, foi uma vida de Eurípides como essênio, descreve essa comunidade, outras obras também, como Maria de Nazaré de Miramês, falam sobre os essênios, enfim, era um grupo que tinha uma austeridade, um grupo que tinha um compromisso de vivência com a lei, né, e levava muito a sério essa vivência, a pureza, e possivelmente por suas práticas, João fez parte desse grupo durante a sua adolescência, até chegar na juventude mais madura e a fase adulta e começar a missão dele, né, e começar a sua missão. Então, há uma preparação do mundo espiritual em torno dessa figura, e, como dissemos, seria uma espécie de transição entre a tradição judaica e a vinda do Messias. Por isso que é importante perceber como a espiritualidade encadeia cada coisa. Ela não joga uma luz muito forte para a gente sem ter uma preparação. Tem que ter toda uma preparação. Assim como o Espiritismo veio no século XIX, tendo a humanidade passado pouco tempo antes por um iluminismo, um resgate da razão, né, a inteligência sendo colocada em alto grau, o rompimento com dogmas, com padrões arcaicos que as religiões tradicionais colocavam, impedindo uma pesquisa livre, veio o Espiritismo na hora certa, depois de uma série de acontecimentos, que a gente estava preparado. Então, Jesus aparece em missão pública, quando João já tinha preparado um terreno para ele. E muitos dos primeiros discípulos de João, né, André, Pedro, Tiago, João Evangelista, vários que depois fizeram parte do colégio apostólico, estavam ali com João Batista já sendo preparados. Isso é muito importante, a gente esquece às vezes disso. Ele já estava junto daqueles que seriam os fundamentais junto de Jesus. Veja como é importante a transição. É muito importante a transição. Então, João é esse ser que foi anunciado por um anjo, né, um ser espiritual, aparece aos seus pais, tem toda uma revelação em torno disso. Ele vem, comove as pessoas, há uma alegria geral. Manifesta-se uma criança diferente das outras, como Jesus também. Possivelmente, como dissemos, foi fazer parte dessa confraria dos essênios, se preparou, disciplina mental, né, estudo ativo dos livros do Antigo Testamento, renúncia, muita renúncia, austeridade é marca dele, para, como a gente vai ler agora em Mateus, preparar a vinda do Senhor. Então, se a gente pudesse resumir assim, qual é a missão de João Batista? Preparar a vinda do Messias. Endireitar os caminhos para o Messias passar. Essa é a grande missão dele. Ele viveu para isso. Para endireitar caminhos que estavam bem tortos do povo, para quando Jesus chegasse, conseguisse dar sequência didática, né, pedagógica, espiritual, para aquele ensinamento. Então, há toda uma preparação do próprio João, um treinamento espiritual dele, embora fosse um espírito de altíssima envergadura. Na nossa compreensão espírita, o próprio Elias, né, que foi um gigante do Antigo Testamento, o próprio Elias retornando, como as profecias diziam, que antes do Messias vir, tem que vir Elias. Alguns interpretam isso como sendo assim, não é o próprio Elias que vai reencarnar, né? Nossos companheiros católicos, protestantes, não é a reencarnação de Elias. É porque ele vem como se fosse o espírito de Elias, do mesmo jeito. Para nós é o próprio. Né? Para nós é o próprio Elias que volta e prepara a vinda do Cristo, do Messias, de uma forma assim ímpar. Né? Ímpar. E a gente vai ler aqui alguns versículos, bem rapidamente, de Mateus, capítulo 3, que fala sobre já o exercício espiritual de João no público. Né? Então, uma coisa é ele ter sido profetizado, o nascimento ali com pais já idosos, toda essa parte de bastidores, e outra coisa é ele já em ação, que é o que nos interessa mais, ele já em ação, um homem feito, exercendo o seu ministério. É o que está lá no capítulo 3 de Mateus, e diz assim, naqueles dias surgiu João Batista proclamando no deserto da Judéia, dizendo,
arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então, essa frase dele assim, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, também é uma frase-chave em João, o arrependimento. Então, ele tinha a missão de endireitar o caminho para a vinda do Messias e lidar com a consciência das pessoas em busca de um arrependimento. A gente pensa assim, o que é arrependimento? Que tarefa de João era essa de preparação que tem a ver com arrependimento? Era as pessoas baterem no peito chorando, ai meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Era só isso? Não, né? Não, quando a gente estuda mais a fundo o texto, o arrependimento aqui é muito mais profundo do que você simplesmente confessar que você estava agindo conforme o seu interesse e contrariando a lei, né? Agindo pelo meu impulso, eu quero, eu faço, independente das consequências. Então muita gente não estava nem aí para os 10 mandamentos, para os profetas, estava vivendo como queria, cometendo uma série de transgressões espirituais e éticas. O arrependimento aqui, como o texto grego vai dizer, e o Carlos Pastorino, que é um grande referencial nosso, aponta, é uma mudança de mentalidade. Então João fala assim, mudem a mentalidade de vocês. Transmentalizem, mudem o padrão de consciência, porque o reino dos céus está próximo. Então ele preparava a vinda do Cristo, educando as mentalidades para um novo padrão que ia ser colocado. Jesus traz um novo padrão de vivência. É a mesma lei, é o mesmo ensino, mas por Jesus ser o Cristo, o Filho de Deus, e viver plenamente a lei, eles perceberam um padrão que eles achavam que não era possível viver. É isso que tem que ser vivido? Nossa, é isso. Amar é isso, amar é isso. Então João tinha que fazer uma mudança de mentalidade nas pessoas para poder ter condição, esse povo, de receber a mensagem tão profunda de Jesus. Então ele dizia muito, né? Arrependei-os. Então arrependimento aqui, gente, não é só bater no peito, né? Ficar chorando, e ai meu Deus, eu tô com... Não é só isso. Isso aí é um começo. Mas é uma mudança sincera de dentro para fora da sua mentalidade. E aí Mateus diz, ó, assim é a respeito dele, João, né? O que foi dito através do profeta Isaías, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas sendas. Então, Mateus cita aqui Isaías, que foi um grande profeta do Antigo Testamento, falou da vinda do Messias sofredor, que é para nós Jesus, colocou ali as características do Messias sofredor, que daria sim sacrifício, seria servo, seria humilde, né? Não seria um rei guerreiro, como alguns esperavam, alguém como Davi, que ia liderar exércitos, matar pessoas e proclamar a supremacia de Israel sobre todo custo. Não é esse Messias que Jesus se configura, não. Havia uma expectativa messiânica em dois sentidos. Esse rei guerreiro, destruidor, supremacia política de Israel, e o Messias servo, sofredor, humilde, que dava-se em sacrifício. É o que Jesus faz. Ele não queria poder nenhum, meu reino não é deste mundo, não quis nenhuma briga com César, nem com Roma, com nada disso, nem mesmo poder temporal em Jerusalém para ser um sumo sacerdote, coisa do tipo, ele não quis nada disso. Ele serviu, se ocultou, foi humilde, deixou que Deus falasse através dele, como diz um dos espíritos que Kardec referencia, né? Ele era o médium de Deus, o Filho de Deus, o enviado, o Messias, o médium de Deus. Nenhum de nós pode se dizer isso, só ele podia se dizer isso, porque era o intermediário perfeito do próprio Criador, e ficou na humildade, né? Isaías, então, aponta como seria esse Messias e também diz aqui que haveria essa preparação do caminho do Senhor. Aí Mateus diz uma coisa interessante, descrevendo João, né? Ó, João usava veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos quadris. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Nossa, que aspecto estranho, né? Como é que ele vivia só com peles de camelo, um cinto de couro e comia só gafanhoto e mel, né? Que comida estranha é essa? Aí o nosso companheiro aqui da Paraíba, o Severino Celestino, né, que é uma grande autoridade em estudo bíblico, uma vez falando, João, você sabia que esse mel que aparece lá, como sendo alimento de João Batista, não é o mel de abelha? Eu falei, e não é mel de abelha, não. É porque na região dele é muito comum ter as tâmaras. A tamareira, se a gente for ver, até um colega meu me mostrou na universidade uma vez, e eu provei como ela é doce. A tamareira produz o seu fruto, que é a tâmara, e ele é muito suculento, é como se fosse um mel de fato. O Celestino falou, esse mel que João comia, segundo os pesquisadores, não era mel de abelha, não tinha apiário, né? A ideia é que não tinha apiário. Era o mel das tâmaras. Era o mel das tâmaras, era um mel vegetal. Era um mel vegetal. Não era o mel que vinha da abelhinha, né? Do animal abelhinha. Então ele se alimentava ali de ervas, de vegetais, né? Uma alimentação muito frugal e de muita renúncia dele.
Há quem diga que parte dos essênios era vegetariano, enfim, tem essa corrente assim mais de dieta que não se servia de alimento animal, né? Nem de carne, nem de leite, enfim, nem de ovos. E aqui se referencia isso, gafanhotos e mel. E gafanhotos aqui pode ser tanto o animal, mas é muito possível que fosse uma espécie de erva que era chamada de gafanhoto. Né? Não fosse o animal em si, fosse também um tipo de erva que era referenciada com esse nome. Mas são curiosidades, né? E aí vem a parte mais interessante, ó, diz Mateus. Então, acorriam para ele, né, para João, de Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, confessando seus pecados, e eram mergulhados por ele no Rio Jordão. Então, assim, João era uma figura muito magnética ali, no sul de Israel, né? A região da Judéia fica lá no sul. Lembrando sempre, Jesus era lá do norte da Galileia, lá de cima, mais ou menos 100 quilômetros para baixo, subindo, né? É para o sul, mas é subindo. Você sai da Galileia, você vai subindo para Jerusalém. Jerusalém é quase 1 quilômetro, né? São 800 metros de altura. Então, João estava lá no sul, na Judéia, na região dos seus pais, perto do centro que era Jerusalém, e de lá acorriam as multidões para ele. Ele ficava no Rio Jordão, o que Amélia Rodrigues, né, que é um espírito que a gente gosta bastante, referencia como sendo Betabara, que seria a cidade que ele ficava, a região que ele ficava, uma aldeiazinha. Betabara, no lado leste do Jordão. E lá essas pessoas iam, e ele falava com cada uma delas, dizia que era preciso confessar o que estava de errado e ter uma verdadeira vontade de mudança. E ele fazia o quê? Mergulhava as pessoas, né? O que está aqui, Haroldo traduz assim, mergulhava. A gente vai ver nas traduções batizava, porque a palavra grega baptismos, é mergulhar, é o mergulho. Então a gente fala João Batista, né? Seria assim, João o mergulhador, João aquele que mergulha, literalmente seria isso. É o batismo, é o sacramento. Não tinha sacramento, gente. Aí a igreja depois vai criando coisas, né? Mas não tinha sacramento. João usava daquilo como um símbolo. Por quê? No grupo dos essênios, eles tinham umas piscinas, uns tanques, que eles faziam imersões, eles se lavavam bastante, né? Uma coisa material para representar uma purificação. Eles eram, assim, muito ardentes na purificação. Então, havia esse mergulho, era uma prática comum dos essênios. João mantém esse costume, leva para a natureza, né? Sai lá das piscinas, das construções que os essênios faziam, se isolavam. João vai para o meio do povo, vai para o rio, que é água corrente, é um símbolo bonito também isso, é uma água corrente, é a natureza limpando, e mergulhava as pessoas com uma espécie de rito de iniciação, ou para marcar na memória das pessoas, que a partir dali elas estavam com o novo padrão. Né? O novo padrão. Isso é a necessidade humana de referenciar-se concretamente na matéria. É uma necessidade nossa. Não precisava fazer isso. Né? Não tem nenhum poder místico nas águas. Não existe isso. Mas é uma necessidade nossa de colocar no concreto aquilo que deveria ser só dentro da gente. Né? A gente se agarra a muita coisa concreta. E João, respeitando o padrão, fazia o mergulho como um símbolo dessa transformação. Da transformação. E aí, seguindo o texto de Mateus aqui, eu gosto de seguir esse texto porque é muito interessante, porque ele diz, né, no final, eu vou pular um pedacinho que ele faz uma crítica aos fariseus e saduceus, ele é bem duro, assim, ele é bem austero, vou pular essa parte de crítica, e ele fala sobre o trabalho dele de Jesus, porque a missão de João não pode ser vista sozinha. Não tem como você entender João sem você fazer o contraponto com o próprio Jesus. Então é uma preparação. João não se esgotava a si mesmo. Né? Assim, João por João. Não existe isso. Não existe, não existe. Não existe João sem Jesus. Existe Jesus sem João, porque Jesus é o Messias. Ele podia vir sem João. Mas João sem Jesus não tem. Seria incompleto o trabalho dele. Ele ficaria sozinho, apontando um caminho, mas que caminho? Né? Uma coisa que iria vir ainda? O Messias estava lá já. Então, é o que ele fala aqui, quando Mateus anota no item 11, versículo 11, João dizendo, eu vos mergulho na água para o arrependimento. Mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. A pá está na sua mão, limpará a sua eira, recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Isso é muito profundo e muito bonito isso aqui. Porque ele fala de um mergulho dele na água, mas fala que o Messias faria outro tipo de mergulho no Espírito e no fogo. Então assim, nossa, como é que eu vou ser mergulhado no fogo? Vou me queimar, não?
O fogo é um elemento, gente, que representa bastante o espírito. Porque esse dos 4 elementos que a gente tem, né, o ar também, mas o fogo, ele é calor, ele é luz, ele aquece, ele ilumina. Como o espírito é uma coisa sutil, não é como a terra que é concreta e a água também tem uma certa concretude em relação ao fogo. E ele é instantâneo, ele aparece, ele some, é como se fosse um espírito. Né? O fogo é um elemento muito bom para representar o que é de um espírito. Então, o batismo de João é na água, para um arrependimento, para uma mudança de mentalidade. Mas haveria um outro mergulho, e a gente poderia dizer assim, João mergulhou as pessoas fora, na natureza, para que elas tivessem um primeiro impacto de uma mudança. Existe um outro mergulho, que ele não fez, quem fez foi Jesus, e Jesus nos convidou a fazer esse processo de batismo e mergulho para dentro. Porque é um mergulho no Espírito e no fogo. Onde é que está o Espírito Santo? Está voando por aí? Não, está dentro da gente, né? Então, o batismo de Jesus, infelizmente, os sacramentos são criados e as pessoas perdem o sentido. Porque o grande batismo do cristão, para nós aqui, é o mergulho dentro. Perguntar assim, é você que é cristão? Você fez seu mergulho interno? Que mergulho interno? O mergulho aqui, ó, no Espírito. Porque alguém está vendo o Espírito aí para eu pular em cima desse Espírito? Ninguém vê isso, não existe isso. Onde é que está o Espírito Santo e o fogo aqui? Dentro, né? Não é o Rio Jordão. Aí o pessoal vai lá para o Rio Jordão, aí se mergulha, aquela coisa. Gente, é bonito, é natureza, é bom conhecer o local que Jesus viveu, também tem vontade de ir lá. Mas não é só isso. João preparou o caminho. Se eu falo, não há João sem Jesus. Jesus sem João, ok, que é o Messias. Mas João depende do Cristo, no sentido do ensino dele, fazer a completude aqui. Então ele fala, que vem depois de mim é mais forte do que eu. E eu não sou digno nem de carregar as sandálias. Veja como ele tinha a noção da grandeza do Cristo, né? Outras traduções e outros, não sou digno de desatar o nó das sandálias. Nossa, as sandálias, né? Ele sabia o quilate espiritual de espírito puro que era Jesus. Então, o batismo de João, repito, ele era concreto, ele tinha essa missão de, na concretude, porque o povo judeu é um povo concreto. Isso é importante, a transição. Então, ele fazia bem essa transição. Ele lidou com os judeus, ele não tinha cristãos, não existia, o que existia era um grupo de judeus. Então, ele era filho de sacerdote, bem planejadinho pela espiritualidade. Filho de sacerdote, aparece um anjo era comum para o judeu. Eu vi um anjo, falou comigo, isso é comum, é um espírito que aparecia. É comum para eles, né? As visões de mensageiros, né? De mensageiros. Falou com Zacarias, falou com Isabel, engravidaram, João nasce, demonstra ser uma pessoa diferente. Nossa, é um judeu tão justo, todo mundo admirava ele. E Jesus fala assim para os fariseus, vocês ficam criticando me criticam porque eu bebo, né, e estou em festas, e João, que não bebia, vivia lá comendo mel sozinho no deserto, você também criticava. Então, não agrada nem eu que como e bebo, nem João que era a renúncia, né? Jesus fazia esse contraponto. Então, para os fariseus, nenhum dos dois prestava. Mas todo mundo reconhecia que João era enviado, porque o modo de vida dele era muito coerente. Então, ele vai trabalhar com um elemento que o povo judeu tinha em consideração, que é o concreto. Mergulhava. Só que ele aponta para uma coisa mais profunda. Vai ter um outro mergulho para dentro de vocês. No Espírito Santo e no fogo. Porque esse fogo não pode ser um fogo material. Eu não vi nenhum cristão do tempo de Jesus correndo para dentro de uma fogueira, a gente está no São João, para se batizar no fogo. Né? Não pode ser concreto isso. Isso não é concreto. Lá vai eu, terça-feira, feriado de São João, na fogueira aqui, na Praia de Cabo Branco, em João Pessoa, mergulhar dentro dela. Vai fazer isso? Eu não vai fazer isso. Eu estou brincando para ver como a coisa é séria, porque as pessoas não percebem isso aqui. O João fala, tem um mergulho no Espírito e no fogo. Que mergulho é esse? Porque tem esse mergulho. Que mergulho é esse? Eu, como cristão, estou fazendo esse mergulho? É a pergunta para todos nós. Né? Eu, como cristão espírita, percebendo a missão de João, já fiz meu arrependimento? Né? Todos os dias tento fazer essa mudança de mentalidade? E o mergulho que ele aponta, que é o Espírito, eu estou fazendo todos os dias, né? Mergulhando dentro de mim, me conectando com a minha essência. O fogo é elemento purificador para purificar, né, as minhas mazelas, purificar os meus excessos, porque esse mergulho aqui ele é purificador. Fogo purifica. O fogo purifica. Então Jesus nos convida todos os dias, nós que tentamos seguir o seu evangelho, a fazer esse mergulho todo dia dentro de nós, nesse fogo purificador da consciência, do alerta que tem para cada um de nós para referencial
para que eu purifique os meus excessos e viva conforme a lei. E ame as pessoas e viva a justiça, viva conforme a lei. Então, Jesus faz isso com cada um de nós. Ele está sempre nos convidando a esse mergulho interior, né? Mergulho interior, até que um dia a gente encontre dentro de nós, como Paulo de Tarso encontrou, o Cristo que vive nele, né? Aí Paulo falava, eu já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, até chegar nesse nível de consciência, que é um nível, nossa, maduro de um cristão, com uma vida assim, de muito sacrifício e renúncia, a gente tem que fazer esse mergulho permanente no Espírito e no fogo, né? É o que João vai apontar aqui. Então, a missão dele, né? A missão dele é uma missão que até hoje é importante, né? A figura de João até hoje é importante. Às vezes eu falava para o pessoal do NEP assim, tem hora que a gente fica vendo Jesus, e Jesus parece ser, e é de fato, tão grande, tão alto, que na nossa limitação, na nossa necessidade de uma coisa mais concreta, a figura de João parece estar mais perto. Eu dizia isso para o pessoal, está mais perto. Porque ele nos convida ainda a fazer um processo inicial de confissão dos nossos erros. Pecado com o sacerdote. É você confessar a você as suas imperfeições. Eu já trabalhei com educação de sentimentos, a gente chama assim aqui na Federação Paraibana. As pessoas vão lá, tem alguns temas, egoísmo, orgulho, né, riqueza, ambições. A pessoa, eu orgulhoso? Não. Como é que o Espírito Perfeito diz que não é orgulhoso, gente? Todo mundo aqui é orgulhoso. Mas pessoas falam que não são orgulhosos. Então, você não está fazendo o básico, que é o que João... você, supra-sumo, missionário. Você, vem aqui. E o pessoal ficava com raiva dele quando ele dizia isso lá. Tinha raiva, os poderosos odiavam João. Como é que foi o final da vida de João, gente? Decapitado. Um capricho de uma mulher. Corta a cabeça dele. Por que corta a cabeça dele? Herodes fala, por que eu vou cortar a cabeça? Porque ele denunciou que Herodes vivia de forma errada com ela. Ele falava muito, né? O erro de João, ele falava tudo. Ele denunciava as incoerências dos poderosos, do povo em geral, mas sobretudo dos poderosos, porque o povo já tem muito sofrimento. E para cada um de nós que olha para ele, você fala assim, eu preciso ser coerente como ele era coerente. Então, se eu não confessar que eu ainda sou invejoso, reconhecer em mim, não é confessar para ninguém, para mim mesmo. Eu preciso ser uma pessoa mais paciente, eu preciso perdoar quem não perdoei, eu preciso ser mais justo no meu trabalho, na minha casa, ter mais empatia, mais sensibilidade. Isso é confessar. E tem coisas em nós, mesmo espíritas, mesmo lendo tudo que é de Joana de Andes, de psicologia transpessoal, de Jung, a gente lê tudo, ainda assim você não confessa as coisas. Porque tem vergonha, tem medo, né? Não quer ver aquele monstrinho debaixo do tapete que você carrega. Então, a missão de João ainda é importante. Tomara Deus que a gente conseguisse viver o que João está dizendo aqui, porque já era, nossa, meu caminho andado para Jesus. Mudar a mentalidade, nossa, assim, facilitaria muito o trabalho de Jesus. A gente não consegue fazer isso ainda. Porque você não muda o que não é confessado, né? Eu já leio muita coisa de psicologia, e tem um terapeuta que fala, você só consegue transformar o que você confessa que tem. Então, se eu não confesso que eu tenho inveja, eu nunca vou deixar de ser invejoso. Porque eu não confesso isso para mim mesmo. Então, confessar os seus erros, suas más paixões, seus vícios, e fazer a mudança de mentalidade ainda é um assunto atual. A gente acha assim, não, João é um precursor, fez a missão dele, que era apontar Jesus, e ok. Não. Assim como os 10 mandamentos de Moisés, 3.000 anos. Moisés vem 1.000 anos antes de Jesus. Há 3.000 anos Moisés veio, recebeu as tábuas da lei, está lá. Uma espécie de download da nuvem, né? Foi a primeira vez que alguém pegou tablets que vieram da nuvem, assim. Moisés pegou as tábuazinhas e está lá escrita direta da espiritualidade. Está lá os 10. A gente não vive ainda os 10 mandamentos. A gente não vive isso aqui, que é confessar o que tem. Confessar sinceramente, tentar mudar cada dia, fazer o arrependimento dentro, né? Para poder Jesus ter a sua completude, que é a vivência do amor. Então, a figura de João, para mim, é sempre muito, muito cara, porque ele faz a transição, e no NEP a gente estuda bem isso, né? O contexto judaico, o contexto cristão, e como ele faz a transição dos dois elementos, é uma figura de suma importância para entender como o mundo espiritual planejou a chegada do Cristo. O impacto de Jesus era muito forte. Então, ele trabalhou com aquelas primeiras mentalidades. Quem era um pouco mais humilde se submeteu, né? Quem tinha muita coisa não gostava muito dele, assim, criticava bastante.
É o trecho que a gente não leu aqui porque o tempo não permite. E ele dá um recado para eles: são raça de víboras, vocês não se acham superiores porque são filhos de Abraão, mas o orgulho falando alto, vocês não vão transformar. Quem já era mais humilde, entendeu o recado de João, se preparou, e quando vem Jesus para o grande batismo de Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta para Jesus, aí ele some, ele sai de cena, é preso, ele é preso, depois de um tempo, e no final é decapitado, como a gente conhece a história, e termina a sua missão. E volta para o mundo espiritual. Né? E depois aparece, considerando que ele é Elias, ele aparece depois no Monte Tabor. Jesus vai no Tabor. Quem que aparece no Monte Tabor na Transfiguração? Moisés e Elias. Então, na nossa interpretação, Elias aí é João, né? É o mesmo Espírito. Então, ele estava junto ali do trabalho de Jesus, nos bastidores espirituais, ajudando aquele processo de semeadura do Evangelho. Então, esse é o nosso querido João, que eu tenho a alegria de ter o mesmo nome, né? João é Yohanan, nem falei isso, é Yohanan em hebraico, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Há o aspecto de misericórdia de Deus nesse nome, que, por mais que a gente erre, por mais que a gente falhe, sempre dá novas chances para a nossa regeneração, né? É um Deus que é misericordioso. Então, João representa isso. E possamos nós aqui nordestinos celebrar a nossa melhor festa, a festa mais bonita, lembrando dele, né? A gente tem novas chances, basta a gente querer mudar a mentalidade, confessar o que a gente tem de errado para endireitar o caminho e chegar na pureza espiritual, que é a felicidade. O que está em jogo aqui é a felicidade. Ninguém vai ser feliz vivendo com impurezas, vivendo fora da lei. Né? A gente só é feliz quando a gente tem a integralidade, curou todos os traumas, curou todos os problemas internos, e curou tudo, homem integral, como diz Joana de Anjos. É o ser humano integral, aí você vai ser feliz. Então, a nossa questão aqui é felicidade. E esse processo que João estabeleceu lá, ainda hoje a gente precisa fazer para chegar na felicidade. Então, agradeço, né, ao pessoal aí do Lar dos Humildes, e aí a gente passa, né, para os próximos blocos do programa, enfim, depois vem as perguntas. Obrigado. Gratidão, João, pelas colocações. E bora para o intervalo para a gente recarregar as baterias e pegar a água fluidificada e voltar para o nosso pinga-fogo no cuscuz. Pega o queijo, pega o tofu, pega o cuscuz, que já já a gente volta. Solta o som, DJ! O sucesso já volta. Vamos para um break. Pare! Em seguida voltaremos com mais sucessos aqui na Web Rádio Fraterno. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explicar na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Amor,
Gente, estamos de volta aqui com o nosso Pinga Fogo. E nada melhor eu e a Iraci aqui sintonizadas, mediunicamente, pela mente. Isso é que é transição. Vamos aqui iniciar o nosso Pinga Fogo com muita alegria. E ela já está de mãozinha levantada, a nossa querida Françoise Marie. Parlez-vous, Françoise Marie, que Jean écoutez-toi. Oh, não, é Iraci? Ixi, gente, perdão pelo delay. A fala, Iraci, nossa Dora Aventureira, que o João te escuta. Olá, boa noite. Não é uma pergunta minha, mas é uma pergunta do chat, certo? Lá a Elis mandou um abraço para você, tá certo? E fez a seguinte pergunta: o que nós, enquanto movimento espírita, podemos aprender com João Batista? Essa é a pergunta da Elis para você. E está nos escutando. Elis, abraço, Elis. Sabia que você ia estar com a gente, né? Se não fosse aqui, ia depois. É aquilo que eu falei no finalzinho da exposição, né? Ainda é preciso, para todos nós, ter a humildade de confessar, reconhecer os erros que ele coloca aqui. Pecados, a palavrinha grega é hamartia. Hamartia é errar o alvo. Pecado é quando você erra um alvo. Então você tem um jeito certo de viver conforme a lei, que não prejudica ninguém, que é o bem comum, que é a medida que a natureza colocou para cada um de nós. Quando eu tenho excesso, para mais ou para menos, quando eu passo da dose para mais ou para menos, eu cometo um pecado, é hamartia. E nós ainda cometemos. E eu vejo, infelizmente, que por nós muitas vezes termos muita informação, né, aquela coisa, o espírito é o homem, a mulher de grau superior de educação, o IBGE fala que a gente tem a maior instrução, aquela coisa. A gente às vezes fica num nicho de superioridade intelectual. Isso é um problema. É você ter orgulho intelectual, né? É não cumprir a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os simples, ou os humildes em espírito, os pobres em espírito, que a primeira bem-aventurança, a primeira escadinha, degrau da escadinha das bem-aventuranças é a humildade. É fazer como Sócrates fazia, só sei que nada sei. É reconhecer sua pequenez. Então, nós ainda, muitas vezes, não temos a humildade de confessar as nossas limitações. E por não confessar, não trabalha. Eu sou assim mesmo, isso dificulta o trabalho de planejamento no centro espírita, dificulta o trabalho de movimento federativo, dificulta muita coisa, porque se já é difícil lidar com pessoas diferentes, se essas pessoas não têm o mínimo de humildade, né, para poder superar seus desafios, a situação fica ainda mais difícil. Então, João, penso eu, é muito útil para o movimento espírita nesse sentido. Não sou digno de desamarrar a correia das sandálias do Cristo, ou seja, reconhecer a nossa pequenez. Isso é muito importante, né? Isso não é subserviência, isso não é pieguismo, isso é honestidade. Nós somos pequenos mesmo. Não é uma questão de estar se colocando para baixo, não, gente. Eu não valho nada. Você vale alguma coisa, mas não vale tudo. Nem nada, você vale alguma coisa. Para chegar em mais, você tem que ir confessando o que falta para poder acrescentar. Então, eu penso que a figura de João é muito importante para nós nesse sentido. Todos os dias eu tenho que fazer esse processo de análise para poder me confessar a mim mesmo, a minha consciência e começar a mudança de mentalidade. Câmbio. Muito bom, João, estar contigo aqui na noite de hoje. Aqui é a Fran. Eu entrei um pouquinho atrasado, mas bora nós. Lá no livro do Rigonati, o Evangelho dos Humildes, no capítulo 11, tem um trecho bem interessante que fala de João Batista, que diz assim: enfim, João Batista arcaria com a responsabilidade de abrir para a humanidade a era evangélica. Por isso é que Jesus diz que dos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. É interessante a gente observar esse trecho, né? E aí ele continua ainda um pouquinho mais à frente, dizendo assim: Jesus, quanto justifique o amor que o povo consagrava a João Batista, adverte-o de que no mundo espiritual, existiam espíritos ainda maiores por serem mais evoluídos que João Batista. É interessante a gente ver esse dualismo de Jesus. Uma hora ele diz que dos nascidos de mulher, o maior que aqui esteve foi João. E a gente sabe que ele é o último profeta, né, que a missão dele, enquanto ele lá mais atrás, 800 anos vem antes, né, e depois vem como João Batista.
E aí eu te pergunto, o que a gente pode tirar disso aí? Né, essa expressão é bonita, né? Dos nascidos, na verdade, nascido das mulheres, João é o maior, mas no reino dos céus é o menor. Então, assim, na categoria que a gente tem aqui de referência da terra, ele foi, segundo Cristo, o maior. Aqui, né? Era justo aqui, correto aqui. Só que não basta ser justo. É forte isso. Não basta. Deus não espera de nós só que a gente seja justo, não. Porque justo é cumprir a lei ali, bonitinho e tal. Mas o aspecto de você transcender com sacrifício é o que faz o espírito puro. Não é ser só obediente ali, ó, eu tô resignado, obediente. Isso já é muito. Falando isso é pouco, não. Isso é muito. Mas não é tudo para se tornar um ser crístico. Você tem que transcender isso e se doar, né? Porque o justo busca seguir a lei, né, racionalmente, ele é observador, ele é meticuloso, ele é zeloso. Mas o que se faz um espírito puro, crístico, grande no reino dos céus é o sacrifício. É você dizer assim, ó, é justo que eu tenha um conforto agora. Ok, Deus não vai exigir que você... Olha, eu trabalhei o dia inteiro, quero ter um conforto. E tô ok, não vai ter obsessor com você nem nada. Você está no seu direito de ter o seu conforto. Mas você dá um salto de qualidade espiritual para a vivência, né, daquilo que é pleno de amor, quando você, mesmo tendo o direito de ficar tranquilão de boa, você opta por ir ajudar quem está lá no fundo do poço. Aí você dá um salto. Né? Então, o parâmetro que a gente tem da grande espiritualidade, dos que são realmente do reino do céu, são lá em cima, é sacrifício, né? É se dar em sacrifício. Então, não tem como a gente estar colocando as pessoas aqui, né, em categorias. É muito, muito complicado julgar. Fulano está na frente, eu estou atrás. É difícil a gente ter um referencial nesse sentido. Jesus fazia isso porque ele é o Messias. Então, ele olhava para todo mundo aqui e falava, João é o maior de vocês. Mas no reino do céu, de onde eu venho, ele é o menor. Então, nossa. Então, se João faz tudo isso aqui, ainda não é o maior lá, quem sou eu, né? Porque ele fazia tudo, era um homem justo, frugal, renunciava, ainda precisava fazer mais. Então, isso também, para mim, é lição de humildade. A gente está se achando superior e você não chegou nem perto de João, que é o menor no reino dos céus. Nossa, eu realmente sou espírito imperfeito da terceira ordem, como Kardec escreveu lá. Porque a gente acha às vezes que a gente é espírito bom, né? Mas eu já sou bom. Bom, na escala espírita, que é o segundo bloco, espírito bom, para ser bom aquele grupo, só para fechar essa minha resposta. Quando eu li isso, eu tomei um susto assim, vi comentadores falando, e é a verdade. No espírito bom, primeira coisa que Kardec fala do espírito bom, para ser chamado de bom, predomínio do espírito sobre a matéria. Você acha que você é bom? Predomina na sua vida espírito em relação à matéria? Na minha, não. Eu sou terceiro grau, imperfeito, porque predomina a matéria. Nas escolhas que a gente faz, vamos lá, eu tive 10 escolhas hoje. 10 escolhas, desde comida, alimentação, tudo, trabalho. 10 escolhas que eu fiz. Eu, João, das 10, pelo menos 6 eu faço pensando primeiro no meu ego, e só 4, 3 eu deixo para o espírito. Eu sou imperfeito. Se eu escolher mais o espírito, eu sou espírito bom, porque predomina o espírito sobre a matéria. Então a gente não consegue fazer nem isso ainda. Como é que vai ser grande, né, perante o reino dos céus? Então, para mim, quando Jesus aponta João como pequeno lá, você toma um susto assim, esse cara é pequeno ainda, é pequeno. Aí você baixa a sua bola e tem muito trabalho para fazer ainda. Tem muito trabalho para fazer. Você baixa a sua bola e vai devagarzinho que você chega lá. Câmbio. Eu ainda vou dar mais uma puxada. Lá no Boa Nova, lá no capítulo 2, né, ele ressalta o seguinte, que João era a verdade. E a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, ela dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Então, João Batista foi a voz, como você falou, clamante do deserto, né? Operário da primeira hora. Ele é o símbolo rude da verdade, que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. É muito bonita essa fala, e a gente vê o trabalho que esse espírito teve, né? De se moldar da mesma forma que o Cristo, para estar conosco aqui na Terra. Como é que não foi feito todo um trabalho para que seja recebido pelo Zacarias? E eu achei interessante tu chamar Elizabeth, porque eu só conhecia como Isabel. Mais uma coisinha para o nosso aprendizado aí. O nome dela, na verdade, em hebraico é Elisheva, que é a promessa de Deus. É bonito o significado do nome dela, Elisheva. E aí, Elizabeth é mais perto. Isabel já é bem aportuguesado, espanhol, né? Mas Elizabeth.
Elisheva é o nome dela. Elisheva. Sim, João tinha essa voz da verdade. Por isso que ele foi decapitado, né? A gente pode dizer assim, João exagerou, né? Exagerou, porque ele falava muito. Falava tudo que era verdade, falava muito. E aí eu lembrei do Chico. O Chico fala assim, você quer falar a verdade para alguém? Ótimo, vou falar a verdade. Você pega a sua gotinha de verdade, antes de falar com essa pessoa, e dilui num litro de amor. Você pega, fulano, você é muito fofoqueiro. Pode falar para fulano que ele é fofoqueiro. Mas antes de falar, você pega essa uma gotinha que você tem de verdade, aí dilui, né, numa jarra gigante, 10, ele fala 1 litro, mas pode botar 100 litros que é melhor. Para ficar homeopaticamente diluída, e essa sua verdade não ferir a pessoa, porque fere. Nós somos muito suscetíveis, né? Então eu estou na reunião mediúnica e faço uma avaliação da reunião mediúnica no final. Fulano, você fez isso aqui, tá? Se você fizer isso, o médium não volta nunca mais. A gente sabe disso, a gente é muito melindroso. É natural, a gente é melindroso, ponto. Nós somos frágeis, nosso ego é frágil. Sabendo disso, nós não temos moral para falar como João falava. Raça de vivos. Eu vejo palestrante e orador falando, né, na tribuna, a boca espuma assim. Os políticos, não sei quem. Quem é você para falar isso? Você não tem moral nenhuma. João tinha moral, é Elias, né? E perdeu a cabeça, viu? Tinha moral e perdeu a cabeça. Eu não quero perder a minha cabeça. Eu não tenho moral, não vou ficar espumando, né? Exprobando as pessoas. Por quê? Não adianta nada isso. Eu não tenho moral para fazer e se fizer, me passo por ridículo. Então, essa questão da verdade é muito importante. A gente tem que ter compromisso restrito com a verdade. Mas é para ser duro conosco. Eu preciso ser duro comigo e gentil com as pessoas. Não compactuo com o erro dos outros, não sou obrigado a seguir, não sigo, mas se é para ser duro, chamar atenção e ter firmeza comigo, com as minhas imperfeições, né? Porque senão eu vou estar achando que eu sou superior, sou paladino da moral, para estar dando lição de moral em todo mundo, e você fica agredindo as pessoas, porque não tem o que o Chico dizia, não tem 1 litro de amor, só tem um pingo, né? Dessa verdade que vai ali dilacerando, vai machucando, vai... Às vezes piora bastante, não ergue a pessoa, não acolhe a pessoa, não cura, você fere ainda mais. Então a gente está com um mundo muito doente, é muita guerra, está tendo aí, ó. Está prestes à 3ª Guerra Mundial, todo mundo aí, nos tempos da flor da pele. Se você não tivesse litro de amor para suavizar, quem é que vai ter? Né? Então, verdade é muito bom, mas diluída, como diz Chico, nesse litro de amor. Câmbio. Excelente, excelente, gente. Essa noite maravilhosa, recebendo aqui o João para falar de João Batista. Esse homem que veio para trazer a palavra, semear o caminho para que Jesus chegasse ao nosso planeta, à nossa sociedade, para receber os ensinamentos da lei de amor. João, muito obrigada pela presença, por falar sobre João Batista e principalmente a todos vocês que fazem o Cuscuz acontecer. Vamos para a prece final? Eu gostaria de chamar ela, nossa querida, nossa chérie, Françoise Marie, para a nossa prece. Então, vamos lá. Agradecer, né, a presença do João aqui entre nós. Senhor Jesus, mestre da luz, irmão maior de caminhada, ilumina a cada um de nós que aqui se encontra e aqueles que nos ouvem, que sejamos trabalhadores dessa seara de amor, que o Espiritismo nos mostra, que o cristianismo nos mostra como ser um pouquinho melhor a cada dia, transformando-nos através do estudo, através das nossas ações diárias, que possamos, Senhor, agradecer e muito a essa oportunidade que estamos tendo de contato com esse estudo maravilhoso que nos faz querer sermos melhores, que nos faz querer modificarmos, que possamos fazer a diferença no nosso trabalho, na nossa casa, na casa espírita, por onde andarmos. Que sejamos discípulos desse Cristo que muito aqui esteve antes mesmo da formação do nosso orbe terreno. Que sejamos luz, Senhor, e possamos semear através da evangelização de corações a sementeira
do cristianismo redivivo. Abençoa-nos hoje e todo sempre. Fica conosco e que a paz do Cristo que ele tanto falava com seus discípulos permaneça nos nossos corações, nos acalmando e tranquilizando nesses momentos que estamos vivendo no nosso planeta de provas e expiações, na nossa joia azul, planeta Terra. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Gente, a prece é essencial e curtir o nosso São João também neste fim de semana que está daquele jeito. E também não se esqueçam, a prece, a vigilância e beber bastante líquido, porque essa temporada de virose, pensaram que me derrubar, esqueceram que Barbie Butterfly também voa. É isso, tchauzinho, tchauzinho. Até a próxima quinta com mais Cuscuz com Espiritismo.